Impulso nervoso. Vamos agora estudar impulso nervoso. Veja só. Impulso nervoso é bem tranquilo. Agora a galera confunde muito aquela história de entra sódio, sai potássio e tal. Então vamos se ligar no seguinte. Vamos lá, preste atenção rapidinho. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Então veja, o que é que vai acontecer? Quando a gente fala de impulso nervoso, o que é um impulso nervoso? É uma resposta a um estímulo que o neurônio está fazendo. Então você dá um estímulo no limiar do neurônio, ou seja, que é aquele menor estímulo necessário para que ele possa responder com um impulso. Então você vai, no caso, estimular ele e ele vai responder. Beleza. Só que dois sais, dois íons, dois cátions participam disso daí. Sódio e potássio. O que é que vai acontecer? Eu vou pegar aqui, vou fazer uma ilustração rápida. Eu vou botar aqui o seguinte, ó, neurônio. Então o neurônio está aqui. Aí esse neurônio, eu vou pegar essa região aqui dele, vou ampliar ela. E aí vou fazer o seguinte para você. Gente, o que é que vai acontecer? Eu vou dizer que dentro dessa célula eu tenho baixa concentração do sódio. Então está aqui. E, logicamente, fora dessa célula eu tenho alta concentração de sódio. Ok? Beleza? Se eu falar aqui de potássio, eu tenho alta concentração de potássio dentro da célula e, logicamente, baixa concentração de potássio fora da célula. Então, isso aqui é isso aqui. E aí eu tenho dentro e fora líquido intracelular e líquido extracelular. LIC. Líquido intracelular, LEC, líquido extracelular. Beleza. O que é que vai acontecer aqui? Eu vou dizer o seguinte, existe uma proteína NA+K+ATPase, bomba de sódio e potássio, que gasta ATP para fazer o seguinte, fica ligado agora, pegar o sódio e jogar ele para fora. Pegar o potássio e jogar ele para dentro. Então, se você observar direitinho, essa bomba de sódio e potássio, ela está favorecendo o desequilíbrio, porque ela está jogando mais sódio para fora, estando o sódio concentrado fora. Então, ela está favorecendo o desequilíbrio com gasto de energia. Então, é contra o gradiente de concentração com gasto de energia, ATP no caso. Aqui, você tem o potássio sendo jogado para dentro, mas ele está mais concentrado dentro. Então, é contra o gradiente de concentração, porque ela está tendendo ao desequilíbrio com gasto de energia, chamado ATP. Beleza? Isso aqui é a função da bomba. Massa. Vamos lá. Aí agora eu vou apagar e vou dizer o seguinte. Imagine nesse mesmo cenário, presta atenção. Se eu falo de canais de sódio, aí eu digo, olha, existem canais de sódio que vão se abrir permitindo uma difusão facilitada. Aí é passivo, sem gasto de energia, tendendo ao equilíbrio. Então o sódio ele vai tender a fazer o quê? Logicamente que o sódio tende a entrar. Então o sódio entra e vai tentar atender ao equilíbrio. Às vezes não dá tempo, o canal fecha logo, mas ele vai entrar, porque ele vai de onde tem mais para onde tem menos. Passivo, a favor do gradiente, sem gasto de energia. Então você já conseguiu deduzir o potássio. O potássio, nesse caso, vai fazer o quê, gente? Vamos lá? Paraná. Ele vai entrar ou sair? Nesse caso, ele vai sair para poder equilibrar a concentração que tem aqui nele. Então ele sai e vai, obviamente, tender ao equilíbrio. Então vemos os três processos que ocorrem no impulso nervoso. Então não tem como você confundir. Se for canal passivo, entra sódio. Canal passivo, sai potássio. Bomba de sódio e potássio faz o inverso. Joga 3 sódios para fora e joga 2 potássios para dentro. Se a gente for colocar ela aqui só para ilustrar, porque senão fica muita informação em cima de um desenho só, mas aí se eu colocar ela aqui, eu vou pegar, dizer que ela gasta ATP, e ela vai fazer o quê? Vai pegar 3 sódios e jogar para fora, então ela pega os sódios daqui e vai jogar ele para fora, então 3 sódios. Se aqui está baixa a concentração, ela vai estar jogando ele para fora, então desequilíbrio. E vai pegar o potássio e vai jogar para dentro. Aí no caso, 2 íons potássio. Aí você faz, mas Bara, esse canal aqui ele não está jogando potássio para fora, não vai tender ao equilíbrio? O problema é que esses canais aqui, eles têm abertura e fechamento muito rápido. Ele não consegue equilibrar, não. Só para você ter uma ideia aqui, ele abre e fecha em 0,0015 segundos. Caramba, é muito rápido. Não vai dar para equilibrar, entende? Então, essa aqui seria
a formatação do transporte de sódio e potássio, passivo e ativo. Beleza? Agora vamos para outra ideia, que aí é a seguinte. Eu aqui vou apagar esse neurônio, vou deixar a concentração de sódio e potássio, vou tirar essa bomba aqui e vou deixar essa concentração de sódio e potássio. Apaguei aqui a de sódio sem querer, mas aí já coloquei de novo. Veja só o que acontece agora. Se a gente for avaliar isso aqui agora, eu vou dizer o seguinte, sódio eu tenho mais fora, potássio eu tenho mais dentro. Beleza. Quando o neurônio está no seu chamado repouso, ele vai ter o seguinte, ele vai ter essa configuração, porque ele está em repouso, então, ele está em repouso, batendo no microfone, ele está em repouso, então nesse caso ele não tem potencial de ação, que a gente vai saber já já o que é. Ele em repouso, a bomba está acontecendo e ele tem alta concentração de sódio fora e de potássio dentro. Porém, se eu somar essas duas aqui fora, somando sódio e potássio, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar e vou perceber que, somando as duas, eu tenho uma maior concentração fora e tenho uma menor concentração dentro. Ah, Bara, mas espera aí, potássio não tem mais? Não, beleza. Potássio tem mais, mas se eu somar potássio e sódio, eu tenho uma concentração menor. Se eu somar potássio e sódio, eu tenho uma concentração maior. Por isso que eu vou gerar aqui o quê? Uma DDP de menos 70 milivolts. E aí, consequentemente, é por conta da concentração de sódio e potássio dentro e sódio e potássio fora. Se eu for perguntar de cada um, você vai ter que dizer que tem mais sódio fora e mais potássio dentro. Agora, se eu perguntar dos dois, você vai dizer que o somatório é maior fora e menor dentro. Então, eu passo a representar o neurônio ou dessa forma, um corte transverso vendo ele aqui, dizendo que é positivo fora, negativo dentro, ou assim, dizendo que ele é positivo fora e negativo dentro. Logicamente que a gente não vai ficar colocando isso aqui, porque vai ficar uma quantidade de informação gigantesca. Mas aqui você já sabe. Por que é positivo? Tem mais sódio e potássio aqui do que sódio e potássio aqui. Ah, então quer dizer que a concentração de sódio e a de potássio é maior fora. Não, eu estou somando as duas. Aqui a concentração de sódio é maior do que aqui, porém a de potássio é maior aqui do que aqui. Se eu somar as duas, eu obtenho isso daqui, tá? Então fica ligado nessa história de somar as duas, isso é extremamente importante. Então veja, é importante saber que o neurônio está em repouso com carga positiva fora e carga negativa dentro, DDP de menos 70 milivolts, beleza. Aí vem um estímulo, que estímulo? Pode vir um estímulo mecânico, toque, né? Você pode ver um estímulo auditivo, som, visual, enfim, um estímulo para o neurônio. Estímulo limiar, ele vai responder. O que é ele responder? É o seguinte, quando o estímulo acontece aqui, vamos supor que seja no corpo celular, dendrito, axônio, enfim, canais de sódio vão abrir. Olha esse desenho. Vou tirar 70 milivolts aqui, só para a gente ficar ligado, e eu vou fazer a abertura do canal de sódio. Olha só. Ele está em repouso e aqui vai, no caso, ocorrer a abertura do canal de sódio. Olha eu abrindo o canal de sódio. O que é que vai acontecer? O sódio vai entrar. Tchan. Então veja, não se preocupe em decorar agora. Ai meu Deus, espera aí, vai entrar, sair, só basta entender o que eu estou te falando. Daqui a pouco você vai ter tudo ilustrado aqui. Então, se você entende que quando receber o estímulo, o canal de sódio abriu e obviamente o sódio vai entrar, show! Você está dentro do que eu estou esperando no entendimento, tá? Não queira ver todo o panorama agora. Então o sódio, ele tem carga positiva, porém, ele vai entrar, apesar de ser pouco tempo que o canal vai estar abrindo e fechando, entra uma quantidade gigante. O que faz com que essa soma se torne agora maior do que fora. Então ele sai do repouso e entra agora em ação. O neurônio acabou de entrar em ação. Como é o nome desse processo? O nome desse processo é a despolarização, porque ele era positivo fora e negativo dentro, e ao entrar o sódio, ele ficou positivo dentro. Então ele, no caso, despolarizou. O correto mesmo, chato da história, deveria ser inverteu a polaridade, porque era positivo-negativo, ficou negativo-positivo. Então, nesse caso, ocorreria uma inversão de polaridade.
aqui dentro ele vai para mais 40 milivolts. Beleza? Só que aí o canal de sódio fecha, não dá nem para igualar, mas entra muito. Ele fecha, então aqui ó, fechou, canal de sódio. E agora abre o de potássio, porque o de potássio ele é mais lento. Então ó, abre o de potássio. Você, por difusão facilitada, já sabe o que é que o potássio vai fazer. O que é que o potássio vai fazer aqui? Sair, ó. Só que ele sai em grande quantidade. E a carga dele é uma carga o quê? Positiva. Então ele vai fazer o quê? Repolarizar. Vai inverter tudo de novo. E aí, ó, ele vai aqui, ó, fazer o seguinte. Já que ele está saindo com carga positiva, ele vai jogar o positivo para cá, o negativo para cá. E ele volta aqui para 70 milivolts, tá? Menos 70 milivolts. Só que aí tem um porém. O potássio é um canal slow motion, então ele é lento. Ele tem mobilidade lenta, é complexo o canal. Sódio é tchau, pum, fechou. Ele não, você vê que quando chegou o estímulo, ele ó, demorou, abriu de sódio, fechou de sódio para ele abrir. Só que ele vai demorar para fechar. Quando ele demora para fechar, sai muito potássio. E aí fica muito negativo. Ao invés de menos 70, ele vai para quanto? Menos 75 milivolts. Caramba, saiu potássio demais. E aí, logicamente, que ele já não está mais em ação. E isso aqui já é a repolarização. Repolarização. Então, repouso, entrou sódio, ação, e agora repolarização. Aí o que é que vai acontecer agora? Quem é que vai reparar essa saída em grande quantidade do potássio? A bomba. Porque, lógico que ele ainda vai continuar com maior quantidade aqui, mas vai sair muito. Então a bomba chega e diz, ó, potássio para dentro, ó, sódio para fora. E aí volta à condição inicial do neurônio. Entenderam isso daí? Tranquilo? Caso não tenha entendido, volta e assiste de novo para ver se você entende. Porém, agora a gente vai fazer uma ilustração aqui com todo esse processo, falando de potencial de repouso, potencial de ação e aí todo o processo desenhado aqui no quadro. Beleza? Vamos lá. A ilustração está aqui então para você, tá? E aí o que é que você vê? Seguinte, neurônio, ele está em repouso, o neurônio está em ação e aqui eu vou explicar para você por que é que ele está positivo, negativo, positivo, essa mistura toda, né? Então veja só, o que é que vai acontecer aqui? Quando eu tenho ele em repouso, deixa eu vir para cá, quando eu tenho ele em repouso, eu falei que ele está positivo fora, negativo dentro. Por causa de sódio, por causa de potássio, não, por conta dos dois. Porém, sódio eu vou ter em maior concentração fora e potássio eu vou ter em maior concentração dentro, beleza? Mas se eu somar os dois, tem um mais fora e eu tenho menos dentro. Daí ele cria um potencial de repouso de menos 70 milivolts. Show! Quando recebe um estímulo e entra em processo de ação, então ele responde ao estímulo, aí o que é que vai acontecer? Abrem-se canais. Sódio e potássio primeiro, sódio. Então o sódio entra aqui. Veja que aqui eu nem botei ele entrando ainda, porque ele vai ocorrer ao longo da fibra. Então entra sódio. Se o sódio, carga positiva, cátion, entra em grande quantidade, ele vai tornar o meio interno positivo e o externo negativo. Claro que isso aqui é uma diferença de potencial. Então aqui vai ficar agora na DDP de mais 40 milivolts. Então aqui eu tenho potencial de repouso, menos 70, potencial de ação, mais 40. Tranquilo? Então esse potencial de repouso a gente tem aqui menos 70 milivolts e aqui o potencial de ação eu tenho mais 40 milivolts, ok? A ação é a entrada de sódio, o potencial é essa DDP. E aí mais 40 milivolts. Aqui eu posso dizer a você o seguinte, ó, com certeza entraram íons sódios. Transporte passivo ou ativo? Passivo, foi difusão facilitada. Abriu, fechou. Mas aí dá para entrar uma grande quantidade de sódio, tornando o meio interno positivo. Beleza? Depois, essa área irá estimular essa área a fazer o mesmo. Vai abrir o canal de sódio, ele vai entrar. Mas veja que por enquanto isso está acontecendo aqui. Aí vamos observar essa área lá na frente, ou seja, 0,0015 segundos depois, taran, mudou o potencial. O que estava negativo positivo ficou positivo negativo. Por quê? Fácil de explicar. Qual foi o cátion agora que mexeu nesse processo?
fechou o canal de sódio, abriu o canal de potássio. E o potássio, nesse caso, está o quê? Saindo. Deixa eu botar de preto porque aí fica diferentinho aqui, ó. Vamos lá. Potássio está saindo, só que o potássio tem carga elétrica o quê? Positiva, é um cátion. Então ele vai tornar o meio externo mais positivo. Então, consequentemente, inverte de novo essa polaridade. Aqui, a tendência é que fique menos 75 milivolts. Por quê? Porque o canal de potássio é lento. Então ele vai ficar aqui a aproximadamente menos 75 milivolts, porque sai potássio demais. Quem corrige isso aqui? Bomba de sódio e potássio. Jogando o quê? 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro, ou seja, recuperando o potássio. Ah, mas está jogando 3 sódios. Mas não tem problema, porque a quantidade de potássio depois ele vai conseguir fazer o equilíbrio, ok? Consequentemente, uma dica é você não ficar somando e subtraindo, porque senão você vai enlouquecer, porque a quantidade ela é muito grande. Então não dá para a gente fazer essa estimativa aqui. Então o que é que vai acontecer? Essa área aqui, ó, ela estava em repouso. Só que agora, ó, sódio aqui já entrou. Então aqui eu já tenho entrada de íons sódio e eu tenho a propagação do impulso nervoso. Você vê que aqui ainda está em repouso, aqui já está repolarizando, já tem bomba de sódio e potássio, mas aqui já está em ação. Daqui a pouco esse aqui vai estar em ação. Então, quando o íon sódio começa a entrar no começo do neurônio, ele vai passar esse estímulo para frente, vai começar a entrar sódio aqui na frente e atrás começa a ter a saída de potássio, que é o processo de repolarização. Repolarização. Então, aqui você tem o processo de repolarização. Quase que eu esqueço de colocar o nome aqui, hein? Então, a repolarização é que está de preto, tá? Aqui está de azul, não. Já é outra parte do neurônio entrando em potencial de ação. Então, a gente está avaliando o quê? Essa região do neurônio, aqui, está em repouso. Essa daqui já está em ação. E essa daqui, que já está em repolarização. Ok? Então, você tem repouso, pá, positivo e negativo. Ação, negativo, positivo. Repolarizou, positivo e negativo. Repolariza demais, porque sai muito potássio, mas a bomba de sódio e potássio vai corrigir esse problema. Tranquilo? Principalmente em relação ao potássio. Beleza? E aí, consequentemente, quando ele vai ter a bomba de sódio e potássio, que ele tende a desequilibrar, aí você está com o neurônio pronto para realizar outro estímulo, ou seja, outro impulso nervoso. Pronto para realizar não, pronto para receber outro estímulo e, no caso, conduzir o impulso nervoso. E aí você tem o potencial de ação e o potencial de repouso, e aí a repolarização como as 3 fases que o neurônio vai ter para a condução do impulso nervoso. Ok? Beleza? Sinapse nervosa. A sinapse nervosa ela pode ser elétrica ou química, tá? Então, fica ligado nisso daí. A sinapse elétrica é aquela sinapse